Olá, estamos aqui em mais uma aula preparatória para concursos e hoje nós estamos na aula 3, na parte 1, que vai falar sobre título 4 da Organização da Educação Nacional. Então vamos lá, acompanha aí comigo. Então, gente, o Sistema Brasileiro de Educação, de acordo com a Constituição Federal, no seu artigo 211, ele fala o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Como assim, em regime de colaboração? Isso quer dizer que, por exemplo, os municípios vão ser responsáveis pelo nível de educação, né? E aí o que vai acontecer? Os estados e a União vão colaborar para que a educação no município aconteça, tá? Então, esse regime de colaboração está voltado nesse sentido. Então, vamos lá. É importante a gente frisar aqui, tá? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles são os responsáveis por fazer essa organização em regime de colaboração, tá? Então, é a responsabilidade deles. E, em regime de colaboração de sistemas, é aquilo que eu falei, né? A questão de parceria de atividades, tá certo? Está relacionado a isso, essa parceria e desenvolvimento de projetos e atividades. Vamos lá. O artigo 8 da LDB ele diz o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Então, vamos lá. Lá no artigo 211, ele fala por cima, né, quem é responsável por organizar, né, e ficar responsável pelos sistemas de ensino. Aqui ele já especifica quem vai ficar com cada, certo? Com cada etapa. Por exemplo, no parágrafo 1 do artigo 8, ele diz o seguinte: caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Tá? No parágrafo 2, ele diz o seguinte: os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos dessa lei. Tá? Então, os sistemas de ensino terão essa liberdade, só que sempre atentando à LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, aqui é importante a gente estabelecer essa relação, tá? Essa associação entre a educação infantil, quem é que é responsável? Os municípios, que na educação infantil se engloba, né, se encaixa as creches, né, e a pré-escola. O ensino fundamental, de acordo com o artigo 32, né, dividido em 9 anos, e modificado pela Lei Federal 11.274, é prioridade dos municípios com a colaboração do Estado, certo? O ensino médio, prioridade dos estados, tá certo? Então, quer dizer que o município ele pode prover o ensino médio? Não, isso é prioridade do Estado, tá certo? O Estado pode prover o ensino fundamental? Pode, até pode sim, e acontece em alguns casos. Mas é uma prioridade dos municípios e o Estado vai colaborar para que esse ensino ocorra, tá certo? Disponibilizando ônibus, transportes, por exemplo, tá? No artigo 9 ele diz o seguinte: a União incumbe-se-á de, ou seja, será responsável por, né, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, elaborar o Plano Nacional de Educação, que é o PNE, em colaboração, certo? Com os estados, o Distrito Federal e os municípios, tá? Inciso 2, ele diz o seguinte: organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios, né? Aqui entra, nesse ponto, entra o Ministério da Educação, né? As Secretarias Nacionais de Educação. Inciso 3, ele diz o seguinte: prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva, certo? Então, aqui é importante frisar, né, que é o atendimento prioritário e a escolaridade obrigatória, certo? Outro ponto também muito importante, gente, é essa relação, né, de colaboração. Existe alguns documentos que trazem a porcentagem que a União tem que investir e também a porcentagem dos recursos adquiridos que os estados devem investir na educação, tá? Existem outros documentos que colocam que taxam, né, colocam lá expressamente quanto deve ser disponibilizado para ser gasto na educação. Então, o artigo 9º diz o seguinte: no inciso 4º, estabelecer em colaboração competências e diretrizes para a educação infantil,
o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum, tá? Então, essa educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, eles englobam a educação básica, tá? Então, é interessante que tenha essas diretrizes, né, para a educação básica, tá certo? Para assegurar, né, como o próprio nome já sugere, a formação básica comum de todos os sujeitos. E aí, no inciso 4A, ele diz o seguinte: estabelecer em colaboração com diretrizes, né, nesse caso, né, com os municípios, Distrito Federal e os estados, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades e superdotação, né? Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Aqui entra o princípio, né, o princípio público da publicidade, um dos princípios da administração pública. Alguns exemplos, né, são resultados e questionários de avaliações externas, tá, como SAEB, Prova Brasil, ok? Então vamos lá. Ainda no artigo 9º, no seu inciso 6º, ele diz o seguinte: assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino, tá? Então aqui fica um pouco desfocado, né, mas esse inciso 6º do artigo 9º, ele fala justamente assegurar esse processo nacional de avaliação. Como eu falei, pode ser a Prova Brasil ou o SAEB, tá? No inciso 7º, ele diz o seguinte: baixar normas gerais sobre recursos de graduação e pós-graduação, ou seja, o que um curso ele precisa ter, qual é a estrutura mínima que ele precisa ter para ser reconhecido pelo MEC, para ele ser reconhecido como um curso de graduação e pós-graduação. Isso será incumbido à União, tá? Será a responsabilidade da União. No seu inciso 8º, ele diz o seguinte: assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, como a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino, tá certo? Então aqui é importante, né, observar aqui que ele assegura esse processo nacional de avaliação, né? Avaliação em que sentido? Avaliar se a instituição de ensino superior ela tem condições básicas, né, de oferecer aquele curso, de oferecer aquela graduação ou pós-graduação. No inciso 9º, ele diz o seguinte: autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar, avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino, tá? Então, no parágrafo 1, né, na estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente criado por lei, tá? Então, esse Conselho Nacional possui essas funções normativas, de supervisão e de atividade permanente criada por lei, tá? É importante grifar essas partes, né? Supervisão de atividade permanente e ser criado por lei. Tem que ser criado por lei, tá certo? Função normativa é a de normalizar todo o processo de ensino e aprendizagem. Parágrafo 2º, ele diz o seguinte: para o cumprimento dos dispostos nos incisos 5 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessárias de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais, certo? No parágrafo 3º, ele diz o seguinte: as atribuições constantes do inciso 9 poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior, tá certo? Então, essa questão de avaliar e coordenar, né, como eu tinha comentado para vocês, de acordo com a LDB, quem faz diretamente essa avaliação é o governo federal. No entanto, ele pode delegar. O que é delegar? Ora, eu não posso fazer essa supervisão, mas eu vou delegar, eu vou mandar, vou te dar autorização para você fazer. Então, ele pode autorizar o governo estadual, por exemplo, o governo estadual do Ceará, a monitorar suas universidades estaduais. Ele pode fazer isso? Pode. Então, agradeço pela sua atenção. Obrigado por ter chegado até aqui. Continue firme nos estudos e aguardo você na nossa parte 2 da nossa aula 3.